E se a agroecologia estiver criando novas dependências? Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o podcast agroecológico. E hoje é um episódio do Entre Nós, comigo, a Claire. Mas antes de dar continuidade ao tema, vamos a alguns informes. A gente está um pouquinho atrasado com nossos episódios do Muda Floresta na estrada, porque como é um episódio que a gente está visitando as pessoas, tem que marcar um encontro e tudo mais, às vezes a agenda não bate, a nossa agenda não bate, tem imprevistos e atrasamos um pouco. Esse episódio de hoje do Entre Nós, fora da quarta-feira, é uma tentativa de ajeitar nosso cronograma. Mas teremos em breve um episódio do Mundo da Floresta na Estrada, já está no forninho. E o Zé visitou uma propriedade agroecológica e tem bastante temas interessantes para a gente conversar, apresentar e compartilhar. Então pedimos a paciência e a compreensão de vocês, que às vezes as coisas saem do nosso controle, né? E antes de continuar também o nosso episódio, já peço para você curtir, comentar, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal aqui lá no YouTube. Além de ser um canal de podcast, ele é um canal agroecológico onde a gente está trazendo também outros conteúdos. E eu acho que esses são os informes, então bora pro episódio de hoje, roda a vinheta e vamos puxar o tema. Então eu comecei puxando esse tema, questionando, se a agroecologia não está criando novas dependências. Porque quando a gente pensa em mudar nossa forma de produzir ou adentra nesse universo da agroecologia para ter uma horta, para participar de um coletivo, para aprender ou para fazer a transição agroecológica, parece que surge uma lista enorme de coisas que a gente precisa, aprender. Começa vindo do solo, aí você descobre que precisa entender de matéria orgânica, cobertura, micro-organismo, e vem sementes, e aparecem os bioinsumos, compostagem, podas, manejo, sucessão ecológica. Não existe uma ordem, São conteúdos, que para quem está adentrando nesse universo vai se deparar e vai entender que cada vez mais tem que aprender mais sobre isso. E aí é isso, quando você menos percebe, você está com uma lista enorme de cursos, livros, vídeos, ferramentas, produtos e até consultoria para conseguir começar. E aí vem uma pergunta meio incômoda, Será que a agroecologia, que nasceu justamente como uma proposta de autonomia, soberania, não pode estar criando novas formas de dependência? Calma, que eu não estou dizendo que fazer um curso é ruim, que consultoria é ruim, que assistência técnica é ruim, que tecnologia é ruim. Muito pelo contrário. Uma boa assistência técnica pode evitar um monte de problema. Uma análise de solo pode revelar coisas que nossos olhos não conseguiam enxergar. Um bom curso pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. O problema começa quando, para produzir de forma agroecológica, parece que você precisa comprar uma nova coleção de coisas. E aí a gente começa a só trocar o pacote. O pacote muda, mas a lógica mudou. Na agricultura convencional, a gente conhece bem essa história do pacote, Compra a semente, compra o adubo, compra o defensivo, compra a máquina. E se alguma coisa der errado, procura o técnico para descobrir qual produto faltou. E o resultado nós também conhecemos bem, é um sistema que cria uma dependência enorme. Mas imagine que a gente faça uma versão agroecológica disso. Você compra a semente agroecológica, compra o biofertilizante, o inoculado, o preparado, o equipamento. Faz o curso para aprender a usar. Depois paga uma consultoria para descobrir por que não funcionou. E no fim, talvez a gente só tenha apenas trocado os produtos. A pergunta que precisamos fazer é: estamos mudando a agricultura ou apenas mudando o catálogo de produtos? Porque a agroecologia não deve ser simplesmente uma agricultura convencional com insumos diferentes, com produtos diferentes.
o ponto dessa conversa é um nível de autonomia. Vamos pegar de exemplos os bioinsumos. Existe uma quantidade enorme de possibilidades. Micro-organismos, extratos, compostos, fermentados, biofertilizantes. E muitos deles podem ser excelentes ferramentas. Mas existe uma diferença enorme entre você conhecer os princípios de funcionamento de um bioinsumo e produzi-los, ou de simplesmente comprar um produto pronto porque alguém disse que é agroecológico. Se amanhã a empresa aumentar o preço, você continua conseguindo comprar? Se aquele produto sair do mercado, você sabe o que fazer? Se ele não funcionar na sua propriedade, você consegue observar o motivo e adaptar? Ou você fica esperando alguém dizer qual é o próximo produto? Talvez esse seja um bom exemplo de medir a autonomia. Não é ter tudo, é saber o suficiente para conseguir tomar decisões. E isso vale principalmente para o conhecimento. Agora a gente está inserido nesse mundo da tecnologia, né? Você pode assistir uma pessoa do outro lado do país explicando como ela faz uma poda. Pode encontrar um agricultor mostrando como guarda as sementes. Pode fazer um curso inteiro sem sair de casa. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Mas ter acesso ao conhecimento não significa necessariamente produzir e reproduzir esse conhecimento. Porque o agricultor, ele aprende e produz conhecimento observando. Ele percebe que uma planta sempre apareceu antes da chuva. Percebe que determinado inseto surge quando uma árvore floresce. Percebe que aquela variedade de feijão aventa melhor em um determinado período de seca. Percebe onde a água passa quando chove forte. E talvez percebe qual planta cresce melhor naquele pedaço específico da propriedade. E tenho certeza que uma das coisas mais bonitas e intensas da agroecologia é justamente transformar essa observação, essa percepção em ferramenta de decisão. E aqui entra uma situação que o agricultor vive muito. Você chama alguém para olhar sua propriedade, a pessoa chega, olha para o solo, para as plantas e fala: você precisa fazer isso, plantar aquilo, retirar aquilo, colocar mais produto e pronto. Só que quando essa pessoa vai embora, quem continua ali é o agricultor, é você. É você que vai lidar com a chuva que não veio, com a chuva que veio demais, com a formiga que apareceu, com a planta que não vingou, com a árvore que cresceu mais rápido que você imaginou. Então eu penso que uma boa assistência técnica não seja aquela que simplesmente entrega respostas, mas é aquela que ensina você a fazer perguntas melhores. Esse é o papel da assistência técnica agroecológica. Porque se toda vez que aparecer um problema você precisar chamar alguém, você ganhou assistência, mas não necessariamente ganhou autonomia. Um outro exemplo de paradigma que a produção agroecológica vem enfrentando é a certificação. Quando alguém produz de forma agroecológica, é importante conseguir mostrar isso. O consumidor e o mercado desejam saber, né? E a certificação pode ajudar muito nesse processo, legitimar o seu produto. Mas imagine uma pequena família agricultora que produz de maneira agroecológica há décadas, sempre produziu dessa forma. Eles guardam sementes, fazem seus próprios manejos, conhecem profundamente o território, não usam veneno, mantêm a diversidade na propriedade. Mas para provar tudo isso, precisam entrar em um processo caro e burocrático e talvez não consigam nem pagar. Aí encontramos um paradigma curioso. A pessoa sabe fazer, mas não consegue provar que sabe fazer. E vamos falar de autonomia nesse processo? Aí surge a certificação participativa, porque a ideia deixa de ser apenas alguém de fora que chega dizendo: eu conferi, está aprovado, selo de orgânico, e a própria comunidade começa a participar desse processo, né? As propriedades se visitam, as pessoas observam umas às outras, trocam experiências, conversam sobre os problemas. Existe a fiscalização, mas existe também confiança e responsabilidade coletiva. E novamente aparece a nossa pergunta, agora tendo o certificado como exemplo. A certificação está criando autonomia ou dependência? E os cursos? Nós mesmos somos um podcast com o intuito de ensinar, de capacitar sobre agroecologia e agroflorestas. E sempre priorizamos a construção desse conhecimento para que você tenha autonomia. Mas mesmo que você consuma o nosso conteúdo e somos muito gratos,
Eu tenho que te dizer, existe um momento em que precisamos parar de consumir o conhecimento e começar a experimentar. Experimente, tente, aprenda você mesmo na relação íntima com a sua terra, com as suas plantas. Porque se você não experimentar, corre o risco de você passar 10 anos assistindo vídeos sobre agrofloresta e nunca plantar uma árvore. Pode passar 15 anos estudando sobre abelhas nativas e nunca botar na prática. Pode conhecer 20 técnicas de cobertura de solo e continuar olhando para a terra esperando o momento perfeito para começar. Mas esse momento perfeito não existe, porque a agroecologia se aprende com a mão suja, com a planta que morreu, com a semente que não germinou. Você aprende sobre a sucessão ecológica com as espontâneas que nascem no seu terreno. A agroecologia você aprende com aquela experiência que deu completamente errado, com aquela outra que ninguém sabia explicar por que a planta veio tão bem até você perceber que ela gostava de mais sombra. É aqui que nasce um conhecimento que nenhum curso consegue entregar pronto. E para quem é nosso ouvinte antigo, já ouviu muita gente dizer que não dá para transformar a agroecologia em uma receita pronta, porque a receita é confortável. É muito mais fácil, claro, alguém dizer, plante essa espécie aqui, use esse produto, faça essa poda, coloque tantas plantas por metro e pronto. Só que a natureza ela não recebeu esse mesmo manual. O solo da sua propriedade não é igual ao meu. O clima não é igual, a disponibilidade de água não é igual, as plantas não são iguais e nem as pessoas que constroem esse território são iguais. Por isso, sempre reforçamos que para a agroecologia e para as agroflorestas não existe uma receita pronta. É aprender a ler o lugar. E isso muda completamente a relação com o conhecimento. Você deixa de perguntar qual técnica eu devo aplicar e começa a perguntar o que esse lugar está me dizendo. A dependência concentra o poder. A autonomia distribui o conhecimento. E onde está esse limite? Talvez ele não exista uma resposta única e não esteja tão delimitado. Um curso pode gerar autonomia ou pode criar dependência. Uma tecnologia pode libertar ou pode prender. Uma certificação pode abrir mercado ou pode excluir quem não consegue tirá-lo. Uma consultoria pode fortalecer o agricultor ou pode fazer com que ele não consiga mais tomar nenhuma decisão sozinho. Tudo depende de uma coisa: quem fica com esse conhecimento no final? Porque se eu te ensino uma técnica e amanhã você consegue adaptar aquilo para a sua realidade, o conhecimento cresceu. Mas se eu te vendo uma solução que só funciona enquanto você continuar comprando de mim, buscando de mim, dependendo de mim para respostas, a relação é outra. E deixo de sugestão uma pergunta que devemos fazer quando acessamos os conhecimentos da agroecologia. Isso está aumentando minha capacidade de decidir, está aumentando a minha autonomia ou está aumentando a minha necessidade de comprar? Concluo esse episódio, o tema de hoje, afirmando e acreditando que a maior tecnologia agroecológica não está em um produto, em uma máquina ou em uma técnica ou em laboratório. Ela está na capacidade aparentemente simples de olhar para uma terra e pensar: eu ainda não sei o que está acontecendo aqui, mas eu posso observar, aprender e descobrir. Espero que tenham gostado do nosso tema, contribuo com essa conversa, vocês concordam, discordam? Lembrando em que em nenhum momento eu sou contra assistência técnica, curso, aliás, sou formada nessa área, né? Mas esse é um tema importante da gente estar debatendo se a gente quer pensar que tipo de agroecologia queremos construir. É uma agroecologia popular, com reforma agrária popular, com autonomia, soberania, ou é uma agroecologia capitalizada, uma agroecologia apropriada pelo capital para vender produtos, para vender soluções, certo? Então contribuam com o debate, espero que tenham gostado e até a próxima, florestas ou nada.